Nós estamos diante de uma das passagens que talvez seja uma das mais sublimes do Antigo Testamento, porque ela nos relata aqui o toque final da reconciliação entre Deus e o povo de Israel através da renovação da sua aliança com eles. Uma das coisas, meus irmãos, que me chama bastante atenção nessa passagem é que Deus, ele não apenas vai se revelar a Moisés com poder, como a gente viu no final do capítulo 33, quando Moisés ele pede ao Senhor para ver a glória do Senhor, que ele mostrasse a sua glória a Moisés. Mas também, observe que agora nós estamos num ponto que torna-se ainda mais esplêndido do que a própria revelação da glória de Deus. Por que se torna mais esplêndido do que a própria revelação da glória de Deus? Quando João Calvino ele comenta essa passagem, o que chama a atenção dele é exatamente o fato dele dizer que essa parte que envolve essa introdução do capítulo 34, esses primeiros 9 versos, ela aqui é como se fosse sombra do Evangelho. Nós temos aqui, nesses 9 primeiros versos, o reflexo do que é o Evangelho na sua completude, quando vem o nosso Senhor Jesus, e Ele cumpre a sua obra redentora. Os textos que nós lemos na liturgia, vocês percebem que eles coadunam, e uma das coisas que podemos ainda mais experimentar da providência divina é que você não programa nada de acordo com o sermão. Quando eu vou preparar a liturgia, me permita fazer uma observação. Eu não preparo a liturgia pensando numa liturgia temática. Isso não é errado, é até uma forma didática de você levar os ouvintes na pregação à atenção do que vai ser abordado no sermão. Mas às vezes na liturgia, os textos que são lidos na liturgia, eles coadunam com o que vai envolver o texto da exposição na pregação. E foi o que aconteceu hoje. Se você olha para o Salmo 103, ele na verdade repete as palavras de Moisés aqui nesse texto. Então, voltando ao que o João Calvino ele comenta nesse texto, ele vai dizer exatamente isso, que essa experiência de Moisés com o Senhor Deus, aqui no capítulo 34, na renovação dessa aliança com o povo de Israel, ela é mais aclarada, ela reflete mais o que vem a ser a essência do Evangelho, quando, por exemplo, a gente lê Hebreus capítulo 8 e o capítulo 9. Quando nós lemos na declaração do perdão o capítulo 8, principalmente os versos 10 e 12, vocês viram que ele fala que a primeira aliança envelheceu, onde fala, a primeira envelhece, ela caduca, mas a segunda ela permanece. O texto na tradução original ele não usa a palavra aliança, mas quando fala primeira e segunda, ele está se referindo às duas alianças dentro do pacto que Deus fez com o seu povo. Por isso que João Calvino ele vai dizer, aqui nesse texto, nós podemos ver com um pouco mais de esplendor e brilho a sombra do Evangelho. Nós vimos que Deus ele estava rompido com o povo de Israel. Olha bem a beleza do Evangelho aqui, quando a gente relembra o contexto do que aconteceu até que chegasse aqui ao capítulo 34. Veja, Deus rompeu com o povo de Israel. Ele rompeu por causa da idolatria do bezerro de ouro. É claro que o problema da idolatria não está apenas na institucionalização dela, mas na verdade o problema dela já se revelava por causa da rebeldia, a rejeição desse povo, dessa primeira geração, que o próprio Deus o denominou de povo de dura cerviz. E essa expressão volta aqui à tona de novo na renovação dessa aliança. Mas aqui o grande problema é essa indisposição do povo de Israel para com o único e verdadeiro Deus. E, consequentemente, isso vai resultar a dar lugar a ídolos, a idolatria como um todo. Ao mesmo tempo que esse povo se indispõe com Deus, nós vimos que Deus também se indispôs com esse povo, por causa da sua idolatria. Aqui nós temos o fato de que Deus não tinha mais nenhuma disposição para acompanhar esse povo na entrada da terra prometida, e muito menos habitar com eles nessa terra. Mas ao longo de todo o capítulo 33, nós vimos que Moisés ele intercedeu intensamente pelo povo diante de Deus. Moisés chega a ser aqui teimosamente insistente com Deus, solicitando até mesmo que Deus mostrasse a sua glória, como aqui um sinal de uma confirmação de que Deus iria perdoar o pecado do povo e que Deus não ia retirar sua presença do meio desse povo. Então, como mediador, como representante do povo, ele foi bem ousado. Eu quero ver a tua glória. Por que ele queria ver a glória do Senhor? Ele quer uma confirmação. O Senhor não vai. Peço e suplico que o Senhor não retire a tua presença do meio desse povo.
Portanto, nesses versos iniciais aqui do capítulo 34, nós vemos que Deus, apesar de quase ter rompido definitivamente com o povo de Israel, ele renova a sua aliança com eles. Parte de um extremo para o outro. Apenas eu me adianto no fato de que realmente era a intenção de Deus romper não apenas com o povo, mas acho que chegando agora aqui no capítulo 34, e lembrando do que nós já vimos em todo o capítulo 33, você percebe que principalmente Deus, na verdade, ele queria revogar a sua aliança com esse povo. Vocês lembram da ilustração que eu usei com vocês? Da ideia de que a fala do Senhor Deus, lá no início do capítulo 33, quando ele está tomado pela sua ira, pelo seu furor, ele está tomado de uma profunda tristeza porque ele se sente traído por esse povo. E a linguagem do Senhor Deus ali, quando ele diz que não quer mais estar com aquele povo, é uma linguagem de um marido falando para a esposa que ele quer divórcio. Se pegarmos o contexto que envolve aqui a questão da relação entre homem e mulher no casamento, a gente sabe que o casamento, ele nada mais é do que uma aliança entre o homem e a mulher. E o divórcio vamos dizer, a revogação dessa aliança. E é exatamente esse o sentimento do Senhor, que o Senhor Deus expressa aqui. Então, na verdade, observe que agora o texto está mostrando com mais clareza que Deus tinha indisposição com esse povo a ponto dele ter desejado romper essa aliança com esse povo, dele revogar essa aliança com esse povo. A gente inclusive pode verificar isso com mais clareza quando, por exemplo, você vai, ainda que não seja parte aqui do texto, na exposição em si do texto, mas eu quero que você dê uma olhadinha no verso 10. Obviamente o verso 10 vai entrar no sermão de domingo que vem, mas o verso 10, quando Deus ele vai dizer a Moisés, olha o que o texto diz: eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo, farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que eu faço contigo. Você lendo esse texto aqui superficialmente, está meio embolado, né? O sentimento do Senhor Deus, né? Vou renovar minha aliança, mas lá no final ele diz, porque coisa terrível é o que faço contigo. Mostrarei minhas maravilhas a este povo, e ele dá a entender que, na verdade, aqui no verso 10, uma tradução mais precisa desse texto, outra observação, eu não estou dizendo que a nossa tradução é ruim por causa disso não, tá? Mas é bom a gente sempre comparar as versões quando a gente vai analisar bem o que o texto está querendo trazer no seu sentido literal, lá da língua original. Mas no verso 10, o Dr. Victor Hamilton, no seu comentário sobre esse texto, é um homem renomado, reformado, na área da exegese do Antigo Testamento, mas ele nos dá uma melhor tradução do que Deus quis dizer com essa declaração aqui inicial do verso 10. Quando na nossa versão aqui, atualizada, Almeida atualizada, a tradução que nós já temos, obviamente nessa frase inicial, ele está dizendo, eis que faço uma aliança. O Dr. Hamilton, ele nos mostra que, na verdade, o que Deus quis dizer, no sentido literal lá do texto é, estou prestes a cortar a minha aliança com vocês. Essa expressão, ela tem dois sentidos. É como se Deus dissesse, eu estou indisposto com vocês e estou a ponto de revogar minha aliança, mas eu não vou fazer isso. Esse é o sentido. Aqui está bem resumido para nós quando ele diz, eis que faço uma aliança. Porque na tradução Almeida atualizada, o que a nossa tradução quer nos mostrar, a Bíblia que a gente usa nessa tradução, que não quer nos mostrar, a ênfase que o texto está nos dando é que Deus desistiu de revogar a aliança. Por isso que ele diz na tradução, eis que faço uma aliança, que também está correta. Então vocês entenderam agora aqui o sentido da expressão, que é o que o verso 10 nos dá aqui todo o panorama e o contexto do capítulo 34. Então Deus estava prestes, de fato, a encerrar essa aliança, acabar com essa aliança, essa relação entre o povo de Israel. Mas ele não faz isso. E então, repetindo mais uma vez, o texto nos leva aqui à renovação desta aliança com o povo de Israel. Esta afirmação aqui, ela nos mostra duas coisas importantes. Primeiro, Deus realmente estava disposto a acabar, a romper totalmente com o povo de Israel, retirando essa aliança. Talvez você pergunte, mas como é que Deus seria capaz de fazer uma coisa dessas, né?
Se você olhar atentamente, já que nós seguimos na exposição desde o capítulo 32, fica fácil de você entender que Deus ele tinha todo o direito de acabar com essa aliança. Deus ele tinha todo o direito de romper de uma vez por todas com essa aliança, com aquele povo, por dois motivos obviamente simples. Primeiro motivo, não foi Deus quem quebrou os termos da aliança que ele fez. Aliás, vocês sabem, historicamente, essa é uma única aliança, não existem várias alianças. Você tem uma mesma aliança sendo anunciada, só que primeiro ela é anunciado gradativamente ou gradualmente, progressivamente, que ela vai aumentando informações, ela vai aumentando o seu conteúdo e os seus termos, a essência dela é preservada. Então é uma única aliança, é o que a gente prefere usar didaticamente a palavra pacto. Dentro dessa única aliança que Deus tem com o seu povo, desde lá de Gênesis 3,15, Adão, Noé, Sem, Abraão, Isaac, Jacó, até chegar ao povo de Israel, as 12 tribos, agora aqui o que a gente pode chamar de aliança sinaítica, ou aliança do Sinai, porque os termos da aliança que estão aqui sendo estabelecidos, na renovação ou na continuidade, na confirmação dessa aliança, são os 10 mandamentos. Ele menciona aqui as 2 tábuas. Esse é o sinal, esse é o selo que está sendo apresentado dessa única aliança. Mas essa aliança ela é anunciada de tempos em tempos, no seu conteúdo, na sua essência, de várias formas. E em épocas diferentes, porque Deus está fazendo o quê? Deus está mostrando para o seu povo e para os representantes desse povo, os representantes pactuais, que Deus não se esqueceu da sua aliança. E que o cumprimento dela vai se dar por completo na pessoa do Messias, do Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas veja, Deus poderia se romper com essa aliança. Ele não quebrou essa aliança. Quem quebrou essa aliança foi o povo de Israel. Você percebe isso com clareza, nós já vimos isso, quando Moisés quebrou as 2 tábuas, as tábuas originais, com os 10 mandamentos escritos. Porque aquilo simbolizou, aquilo sinalizou, aquilo mostrou para o povo que foram eles quem quebraram aquela aliança, e eles não eram dignos de continuar em aliança com o Senhor Deus por causa da sua idolatria. Em segundo lugar, o outro motivo que mais ainda reforça esse direito que Deus tinha de revogar a sua aliança com Israel, é porque eles eram um povo de dura cerviz. Voltamos a essa expressão de novo. O próprio Moisés vai dizer isso na sua oração aqui, ou na sua declaração, seu diálogo com o Senhor Deus. Um povo de dura cerviz. O que essa expressão também nos aponta? Lembra que eu expliquei para vocês que a ideia de dura cerviz, no contexto do capítulo 32 e 33, ali, por enquanto, está nos mostrando que é um povo que não se dobra, eles não dobram a sua cabeça, eles não se curvam perante o Senhor Deus, mas são capazes de se jogarem, se prostrarem todo em terra pelos falsos deuses, pelos seus ídolos. Por isso que é dura cerviz. Dura cerviz é alguém que não se abaixará, não vai se curvar diante do único e verdadeiro Deus. Agora, o sentido de dura cerviz é porque o texto está nos mostrando que Deus conhecia o coração daquele povo, assim como Ele conhece o nosso. E Ele sabia que, em particular, aquela geração que saiu do Egito, que é a primeira geração dos libertados do povo de Israel a caminho da terra prometida, não seriam capazes de se submeter aos termos daquela aliança que Ele havia feito com eles no Monte Sinai. Então, mais um aspecto do que significa dura cerviz. Deixa eu me adiantar num aspecto que aplica-se a nós aqui. O texto está nos mostrando que nós somos de dura cerviz. É onde o texto vai desembocar, na aplicação. Você olha para o texto e diz assim, e aí você se compara, se contrasta com essa primeira geração tão rebelde, que eles nem sequer foram capazes de circuncidar os seus filhos. A geração que nasceu no deserto não foi circuncidada. Eles se esqueceram disso, não se importaram com isso. É a mesma coisa de pais hoje negligenciarem o batismo dos seus filhos. Mais ou menos nesse sentido. Negligenciar as ordenanças, negligenciar os meios de graça, os sacramentos e assim por diante. Porque o coração está tomado de idolatria. É um coração de dura cerviz. Não, em outras palavras, não são capazes de mudança. Não mudam, jamais irão mudar o seu coração. Por isso também agora aqui ganha essa conotação de que Deus sabe
que é uma geração que não vai mudar de postura, não vai mudar de atitude no seu coração. Por isso que eles, inclusive, aquela geração não entrou na terra prometida. Coração de dura serviço. Lembra que Hebreus 4 nos explica isso. Quando ele menciona o salmista dizendo: não entrarão no meu descanso por causa da vossa incredulidade, por causa da dureza do vosso coração. Contudo, esses versos iniciais do capítulo 34 nos levam aqui a compreender melhor, meus irmãos, o que significa Deus fazer uma aliança com o seu povo. Na verdade, como o contexto mais especificamente nos mostra, como Deus renova essa aliança com o seu povo. Eu quero rapidamente, antes de entrar nos pontos do sermão, eu quero te lembrar 2 princípios fundamentais sobre o conceito de aliança ou de pacto aqui nessa passagem. Em primeiro lugar, você precisa lembrar que a aliança é o estabelecimento de um vínculo ou de uma relação, por exemplo, eu até falei no início aqui, entre um homem e uma mulher, através de um casamento, entre pais e filhos, através da relação de submissão e ao mesmo tempo cuidado, amor e governo, nos negócios, nas relações trabalhistas, nas relações civis entre cidadãos e governos, ou seja, em todas as relações humanas, e principalmente aquelas que são fundamentais para a boa ordem social, para que não haja caos no nosso meio, todas elas, sem exceção, até os criminosos fazem aliança para que sejam bem-sucedidos nos seus crimes, suas conspirações e tramas. Todas as relações humanas, elas têm alianças. Tem que ter aliança. Então, a primeira coisa que você precisa lembrar, que a aliança é o estabelecimento de um vínculo que ele vai desembocar em um propósito, em um objetivo. E esse objetivo, ele tem pontos em comum. Qual que é o ponto em comum entre um homem se casar com uma mulher e eles fazerem votos ali de fidelidade um ao outro? Aí, lendo a Confissão de Fé no capítulo 24, a gente é lembrado de que é amor mútuo, auxílio mútuo um com o outro. Então, ali tem um aspecto de termos estabelecidos com um propósito nesse vínculo, nessa relação. Ora, nos negócios, comprar e vender, um satisfaz o outro em você vender um bom produto e ele pagar um preço justo pelo produto que você está vendendo. Nas relações trabalhistas, o patrão tratar bem, cuidar bem dos seus funcionários, pagar um salário que seja justo, e os seus funcionários, os seus colaboradores, os seus empregados, eles prestarem um bom serviço, um serviço satisfatório ao seu patrão, ao dono da empresa, ao empresário, ou seja quem for. Então, tudo estabelece um ponto em comum. Mas, em segundo lugar, as alianças, elas existem para que as relações e os vínculos, eles não sejam quebrados. É claro que, se olharmos para o contexto de algumas relações sociais, como é o caso do trabalhista, os negócios, isso se estabelece nos seus pontos e objetivos em comum por um certo tempo, porque é óbvio que o empregado não vai ter uma aliança e um vínculo com o seu patrão para o resto da sua vida. Talvez em alguns casos possa ser diferente. Há muitos anos atrás, se não dizer que décadas, muitas décadas atrás, isso até a certa medida era comum em alguns setores, alguns trabalhos. Era muito comum, por exemplo, em famílias nobres e ricas, uma outra família servir aquela família ao longo de gerações. Mordomo, jardineiro, governanta, lavadeira, a empregada e tantos outros, motorista. Eu venho de uma família de profissionais. Lá da minha mãe, os meus avós serviram durante muitos anos. Eu não sei quantas décadas, mas a minha mãe, quando ela conta da infância dela, o que rememora a infância dela são tanto a sua infância como a sua adolescência, ao longo de tantos anos, na casa de uma família muito rica, onde os meus avós cuidavam da propriedade dessa família. Inclusive, depois eles mudaram para cuidar de outra família, e aí eu rememoro a minha infância, às vezes eu já comentei com alguns irmãos aqui, que nos meus primeiros 5 anos de vida, eu acho que eu me lembro, na verdade, dos 3 ou 4 anos para cá, dos 3, 4 anos da minha infância, óbvio que antes não. Mas, por fotos, inclusive, a minha memória afetiva traz de novo à tona um lugar que se chamava Ritoca.
Era uma propriedade, era uma mansão que os meus avós cuidavam e ficaram ali muitos anos. Muitos anos. Isso era comum. O vínculo com o patrão, o vínculo com o dono, inclusive chegava ao ponto de quase ser tratado como da família. Se aposentava ali. Hoje talvez isso não aconteça com tanta frequência. O fato é, meus irmãos, que dentre essas relações, o casamento ele ganha aqui um destaque, como esse exemplo, porque o casamento ele foi instituído por Deus como uma relação que ela precisa ser, ou ela deve ser, duradoura. Obviamente, nós sabemos que o nosso Senhor Jesus, quando fala do casamento, da essência, dos fundamentos do matrimônio, lá no Evangelho de Marcos, ele inclusive vai dizer, aquilo que Deus ajuntou, que o homem não separe. Isso é declarado em cerimônias de casamento, no contexto cristão. A única coisa que pode separar o homem da sua esposa, a única coisa que pode separá-los é a morte. E quem é que separa um casal? É o próprio Deus, porque quem é que dá a vida e quem é que tira a vida? É o Senhor Deus. Então, perceba que o casamento ele é um exemplo muito interessante quando se trata de um rompimento, é evitar o rompimento, para que essa aliança ela não venha a ser revogada. Então, a aliança ela tem essa característica de ser algo irrevogável. Ora, se isso é válido das nossas relações fundamentais, como é o caso da família, como é o caso do marido e da mulher, agora traga isso para o contexto do nosso Senhor Deus, a relação entre Deus e a sua igreja em todas as épocas, em todos os períodos da história. Porque desde a criação, a relação entre Deus e o homem sempre foi guiada por aliança. A aliança. Nós já vimos isso em Gênesis 2, 16 e 17. E desde os primórdios, é que o homem sempre foi responsável e culpado por quebrar a aliança que Deus fez com ele. Apesar da infidelidade do homem, apesar do homem constantemente quebrar essa aliança, você vai perceber que ao longo da história, que aqui nós estamos de novo, que Deus sempre renova esta aliança com o seu povo, apesar deles. Por isso, não sei se vocês percebem, mas de tempos em tempos, ao ler o Antigo Testamento, nós vemos que Deus, ele sempre está falando pactualmente, renovando essa aliança até que venha o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso de forma esplêndida revela que Deus, sendo justo, também é misericordioso, que Deus, sendo santo, ele também se compadece, que Deus, sendo verdadeiro, apesar de Deus não suportar a nossa infidelidade, apesar dele não suportar os nossos pecados, apesar dele não suportar a nossa dura cerviz, ele perdoa os nossos pecados. Isso tem a ver com renovação de aliança. Portanto, vamos na divisão desse texto em 3 pontos. Eu quero primeiro remeter a você a renovação dessa aliança, mostrando que ela é por iniciativa divina, os versos 1 a 4. Ela é por iniciativa divina. Quando nós temos o segundo ponto, que a renovação dessa aliança, ela vai revelar o caráter de Deus. Quando o caráter de Deus é revelado na renovação dessa aliança, é para mostrar a procedência e a base dessa aliança. Ela não é falível, por causa do caráter de Deus. E o terceiro ponto, nós temos aqui a eficácia dessa aliança no coração do povo de Deus, pela representação, pelas ações, na verdade, pela reação ou postura de Moisés, a resposta de Moisés à renovação dessa aliança. Primeira coisa, então, que nós aprendemos é sobre a renovação desta aliança, no fato de que ela é por iniciativa divina. Você vê isso nos versos de 1 a 4, quando ele diz: Então o Senhor disse a Moisés: Lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas nem gado se apacentem defronte dele. Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra.
Primeiro, lembre-se que a aliança que tinha sido feita com o povo através dos 10 mandamentos, elas estão contidas ali nas 2 tábuas da lei. Então vamos lembrar que aqui nós temos novamente a menção do Código da Aliança. Qual é o Código da Aliança? Quem é da área da informática aí, acho que se familiariza com essa expressão, né? O código, o que é o código? É a chave que você precisa para ter todo o conteúdo para produzir conteúdo na internet. Vamos assim dizer. Eu estou falando de uma linguagem bem leiga, mas vocês sabem que o raciocínio é basicamente isso. Vamos pensar na aliança como sendo esse código. Os 10 mandamentos, o decálogo, é esse código. As 2 tábuas é essa chave, para todo o conteúdo dos termos da aliança que Deus fez com o seu povo. Segundo lugar, nós não podemos esquecer que o povo quebrou os termos dessa aliança. Eles rejeitaram esse código da aliança, dessa aliança sinaítica, por causa da sua idolatria e da sua rebeldia. E em terceiro lugar, Moisés deixou claro que a aliança ela tinha sido comprometida. Moisés mostrou isso ao povo. Moisés deixou claro ao povo que Deus estava indisposto a tal forma com o povo, por causa da sua infidelidade, que Deus iria revogar essa aliança, no ato de quebrar as 2 tábuas. Mas para que essa aliança, então, seja preservada, é necessário que a sua renovação seja reescrevendo a lei. Ele não vai fazer novas leis. Esse é um detalhe muito interessante no texto. O que ele vai fazer, na verdade, é reescrever aquilo que ele já tinha dado ao povo de Israel por meio de Moisés naquelas tábuas. Ele vai repetir o conteúdo da lei. Ele vai repetir o mesmo código da lei. Qual é o nosso código de vida? Decálogo. O decálogo como código dessa aliança, para que essa relação entre nós e Deus não venha se romper, não venha se quebrar. Então o povo, ele não tinha mais a lei escrita, porque a aliança foi quebrada. Percebe que quando a gente peca, o que acontece? Qual é uma das primeiras coisas que nós abandonamos? As Escrituras. Quando o pecado toma conta do nosso coração, a primeira coisa que a gente faz é abandonar as Escrituras. Porque essa é uma forma de Deus nos entregar ao nosso pecado. E a primeira disciplina que Ele faz é nos afastar realmente da sua lei. Nos afastar do código da aliança. As Escrituras, a palavra do Senhor, é o código da lei. Como é que então, veja bem, o risco que esse povo está correndo, porque eles ficaram sem a lei escrita. Por que Deus nos deu a sua palavra escrita? É simples de você perceber e saber disso, para que não nos esqueçamos da aliança que Deus fez conosco, e fortaleçamos essa aliança na obediência à sua lei, na obediência nessa relação com toda a vontade revelada dele na sua palavra. A Bíblia, a palavra de Deus, a revelação de Deus agora que nos está preservada e escrita, é sinal da misericórdia de Deus em permitir e também fazer com que não apenas nós, mas os nossos filhos, os filhos deles e os filhos dos filhos deles e toda a posteridade nossa, como também dos nossos pais, dos nossos antepassados e os nossos pais espirituais, a aliança é preservada por meio das Escrituras. Eles vão lembrar dos termos da aliança ordinariamente, constantemente, porque eles têm a lei para lembrar do Senhor Deus. O que é o sermão no culto? O que é a leitura bíblica das Escrituras no culto? Em cada parte do culto. É a lembrança em cada passagem que a gente lê, cada sermão que aqui é pregado, ou cada vez que nos reunimos e a palavra de Deus de alguma maneira nos é instruída, mesmo que não seja em um culto solene, talvez uma reunião de oração, seja como for, um estudo bíblico, uma aula da IBD. Perceba, estamos sempre ouvindo um Deus que está preservando a sua aliança conosco, nos instruindo por meio da sua revelação. O código dessa aliança, por causa daquelas 2 tábuas, é a palavra do Senhor, que dura para sempre. Isso é um sinal de que Deus não vai revogar a sua aliança. A palavra dele, a lei dele mostra isso. Um dos aspectos importantes que isso nos é também aplicável aqui nesse ponto
é que Deus é a fonte de toda a revelação de si mesmo, da sua vontade, porque somente Deus poderia escrever novamente a sua lei e entregar ao seu povo através do mediador. Por isso que aqui o texto está nos mostrando nesses versos que é de iniciativa divina. A aliança só é preservada não é por causa de nós, é por causa da iniciativa graciosa de Deus em não nos tirar este elemento fundamental da aliança, que é a sua palavra. Segunda coisa que nós aprendemos sobre a renovação dessa aliança é que ela revela o caráter de Deus. E que não é menos importante do que a primeira, que é a iniciativa divina por meio da sua palavra. Olha os versos 5 a 7. Porque aqui nós temos a autorrevelação de Deus na renovação dessa aliança, quando esses versos dizem assim: tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele, e proclamou o nome do Senhor, e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Perceba que termina com uma exclamação. Ele está vendo a manifestação da graça de Deus na proclamação da lei. Primeira coisa, Deus novamente se manifesta a Moisés descendo em uma nuvem. Verso 5 aí, a parte A do verso 5. Segundo, nesta manifestação da presença de Deus naquela nuvem, é o próprio Deus que está proclamando a sua palavra. É a parte B do verso 5. Olhe bem isso aqui. Que coisa esplêndida isso aqui. O próprio Deus pregando a palavra. O próprio Deus pregando a sua revelação, que está ali registrada nas 2 tábuas. Lá em Gênesis capítulo 3, versos 14 e 15, a pergunta que a gente precisa fazer lá, e isso se remete a esse trecho: quem foi o primeiro a pregar o evangelho para a humanidade? Quem foi o primeiro pregador do evangelho? Foi o próprio Deus. Gênesis 3, 14 e 15 mostra isso, principalmente verso 15. Foi a primeira vez que a aliança foi proclamada. O Senhor Deus nos é novamente apresentado como o pregador perfeito da sua palavra. Não apenas Ele deu a revelação da palavra, o conteúdo dela, porque o que adianta ter o conteúdo se ela não é aplicável? Por exemplo, a pregação da palavra é o meio pelo qual, é uma ordenança pelo qual o Senhor Deus nos deu, este meio de graça chamado as Escrituras, a palavra dele, para que ela seja aplicável semana a semana, principalmente no dia do Senhor, de manhã e à noite. Ou também ao longo do dia, em casa, na leitura dela, na meditação dela. Mas percebe que tudo passa pela atividade chamada proclamação dela. Em terceiro lugar, ao ver aquela manifestação da presença de Deus, é o próprio Deus revelando a si mesmo, onde Moisés descreve o que ele ouve do Senhor. É o que ele ouve do Senhor e é o que ele também contempla. Deixa eu fazer novamente aqui uma observação importante. Contemplação não significa ver literalmente a face de Deus. A contemplação aqui da gloriosa manifestação de Deus neste momento nos remete não à onipotência dele, porque foi isso que ele viu no final do capítulo 33. A manifestação poderosa do Senhor Deus, o brilho, o resplendor, a força da glória de Deus, ela está ali concentrada na revelação dessa glória, quando ele está atrás de uma fenda de rocha. Ele não pôde ver a face do Senhor Deus. Ele só pôde ver o Senhor quando o Senhor Deus já estava de costas indo embora. É mais ou menos a ideia que o Salmo 19 nos traz nos versos 5 e 6, quando ele diz que, assim como o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos e depois se retira, a gente consegue ter um pouquinho da visualização do sol no momento que ele se põe.
que aí já nós temos a escuridão da noite cobrindo, iniciando a noite. Mas alguém consegue ver o sol quando ele nasce? Alguém consegue ver o sol no meio-dia? Ele está bem em cima de nós. Não é possível olhar para o sol. Tamanha a energia, o poder que aquilo tem. A ideia é esta, que ali o poder de Deus estava concentrado na revelação da sua glória. Aqui agora não, o destaque na manifestação da presença de Deus está em Moisés contemplar alguns atributos, e ele vai descrever esses atributos divinos que têm conexão direta com a renovação dessa aliança, nos versos 6 e 7. Em particular, nesses versos, quando ele nos mostra que Deus vai preservar a sua aliança com o seu povo, não é por causa deles, mas é por causa do próprio Deus. Deus renova e preserva essa aliança, apesar do povo, por causa do caráter de Deus, é por causa da índole do próprio Deus, que essa aliança é renovada, e não apenas naquele momento, mas de tempos em tempos, para que o seu povo, por todas as gerações, na história, não se esqueçam do seu Deus. Terceira coisa que nós aprendemos sobre a renovação desta aliança é que ela é eficaz no coração do seu povo. Versos 8 e 9. O texto vai dizer: e imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou e disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura cerviz. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por tua presença. Vejam que a atitude de Moisés é prontamente correspondida com a iniciativa da renovação desta aliança e com a revelação dela através do caráter de Deus. O que nós temos aqui, irmãos? Veja bem, o que acontece aqui quando Moisés, ele não argumenta, ele não negocia com Deus os termos da aliança como ela foi apresentada para ele. Veja, Deus apenas repetiu o conteúdo dos 10 mandamentos e deu a ele. Ele não olha para as 2 tábuas e para o conteúdo daquela aliança e diz assim: Senhor, não dá para a gente ajustar algumas dessas leis, porque o povo aqui não vai conseguir obedecer isso aqui tudo, não. Não é assim que a gente faz? A gente está ouvindo o sermão e cada aspecto, princípio, aplicação, exortação, repreensão, até os consolos que o Senhor Deus nos dá, em meio a contexto de sofrimento, provação e assim por diante, a gente fica ouvindo e tem umas coisas que agradam o coração da gente, e tem outras que a gente fica nos nossos pensamentos assim dizendo: Senhor, isso aí que está no texto, isso aí que o Senhor está dizendo, não dá para a gente ajustar isso não, eu não vou dar conta de obedecer esse negócio não. Não é assim que a gente faz? E a gente entrega, desiste, deixa para lá. Seja qual for a fraqueza ou as fraquezas da sua alma, do seu coração de dura cerviz, o que o texto está nos mostrando é que a nossa resposta à renovação dessa aliança, que ela acontece no caso hoje, nos nossos dias, de domingo a domingo, semanalmente, principalmente quando você está solenemente diante da instrução da palavra de Deus, não é que você negocie com o que Ele está te instruindo. Não é que você se entregue a essas fraquezas e diga: ok, isso é bonito, beleza, não dou conta não, para mim isso não serve. O primeiro ponto do sermão serve, os outros 2 pontos do sermão não. Sei lá quantos pontos o sermão vai ter no dia. Moisés não negociou. Moisés não resistiu aos termos da aliança, mas ele as reconhece e roga ao Senhor com base nesta aliança de graça na sua integralidade, na sua totalidade. Olha o que Moisés pede, irmãos. Ele pede 3 coisas ao Senhor com base nessa aliança. Em primeiro lugar, que o Senhor não aparte a sua presença do meio do seu povo, quando Ele diz: segue em nosso meio conosco. Segundo, que o Senhor perdoasse a iniquidade tanto do povo, e ele se inclui agora, ele diz: perdoa a nossa iniquidade.
porque nós somos povo de dura serviço, está na primeira pessoa do plural. Olha, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, como é importante, ao ler o texto, você prestar atenção nos pronomes. É fantástico você ver que nas orações, principalmente nos salmos, mas em praticamente todas as orações que encontramos, dos representantes pactuais de Deus diante do povo, quando ele clama por misericórdia, quando ele clama para que Deus abrande a sua ira contra o povo, o seu juízo contra o povo, ele sempre ora na primeira pessoa do plural. Nós pecamos, nós desobedecemos, nós transgredimos, nós e os nossos pais. Você lembra da oração de Daniel no capítulo 9? Nossos pais e nós pecamos contra ti. Ele se inclui, ele assume a responsabilidade. E ele diz então: Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas iniquidades, porque nós somos de dura serviço. Terceiro pedido que ele faz: que o Senhor os tomasse por herança. Na relação que nós temos, aqui tem uma ilustração muito interessante, quando na relação que nós temos com os nossos filhos, pais e filhos, como é essa relação quando o Salmo 127 diz que os filhos são herança do Senhor? Tem um aspecto nessa palavra, quando tomar por herança, a palavra é tomar posse, porque é uma dádiva que Deus nos dá. Toda herança é dádiva, porque você não trabalhou para ter aquilo, não veio dos seus esforços, dos seus méritos. Quem é que nos dá filhos? Por isso que filhos é dádiva do Senhor, é presente do Senhor. O Senhor nos dá filhos mostrando que eles são a nossa herança, porque a herança no sentido de que o legado, o nosso legado nos caminhos do Senhor, ele tem continuidade no coração dos nossos filhos e dos filhos deles, assim por diante. Mas tem um outro aspecto quando se trata dessa expressão tomar por herança, porque a palavra herança diz respeito a tomar como posse no sentido de amar. É um amor incondicional. A herança pressupõe uma dádiva que você deve amar. Os filhos que Deus nos deu, nós os amamos incondicionalmente, não é assim, mães? Ou eu estou enganado? Né? Na hora de disciplinar o filho, como é que acontece lá a cena? Vocês sabem como é que é tradição em qualquer família. Aprontou feio, o pai vai disciplinar, o negócio vai pesar um pouquinho mais. A mãe está fervendo o caldo, esculacha feio. Você tem que apanhar, esse menino precisa ser disciplinado. Quando o pai entra, o que a mãe faz? Não, calma, peraí, vamos. Não é bem assim, já passou. É assim que a gente faz? Toda casa é assim. Duvido que nasceu não seja assim, você que tem os seus filhos, você, meu irmão e minha irmã. Mas o ponto, a questão é que a herança pressupõe amar incondicionalmente. Há riscos muito grandes quando se trata de você doar toda a sua energia, todos os seus recursos e esforços para demonstrar esse amor pelos seus filhos. Porque esse risco pode ser que em algum momento esses filhos, ou um deles, se rebele contra você, pai ou mãe. Qual vai ser a sua postura? Isso se reflete nos atributos que Moisés menciona do Senhor Deus, quando ele diz: tu és misericordioso, tu és complacente, tu te compadeces, tu és longânimo, ou seja, tu és tardio em irar. Não é muito característica dos pais isso? A gente se esforça ao máximo que pode, evita ao máximo ter que tomar medidas drásticas com os filhos que são contumaz na sua rebeldia. Que pai deseja mandar o seu filho para embora de casa quando ele não corresponde mais à obediência do seu pai e ele já está prejudicando a casa do seu pai? Que pai quer mandar o seu filho embora de casa? Nós fazemos ao máximo tardar o juízo que eles merecem. O que o Moisés revela claramente quando ele cita, quando ele se fundamenta nesses atributos graciosos do Senhor. Tu és longânimo, tu és tardio em irar, tu
tu perdoas a iniquidade do teu povo. Nós lemos isso, acabamos de ler isso no Salmo 103, no início do culto. Bendito seja o Senhor, porque é tardio em irar, se perdoa e não se lembra das nossas iniquidades. Para nossa aplicação, primeiro vamos considerar novamente o significado de aliança, aliança de Deus com seu povo no contexto dessa passagem. Aliança é um vínculo que Deus estabeleceu com seu povo, que jamais pode ser quebrado. A aliança que você tem com a sua esposa, ou você com seu marido, a aliança que você tem na relação entre você e seus filhos, a aliança que você tem na sua relação com seus pais, meninos, meninas, adolescentes e jovens. Você, meu irmão, no seu emprego, na relação que você tem com seu patrão, ou se você é empresário, com seus funcionários, empregados, seja onde for. As nossas relações estabelecidas de aliança, elas são orientadas ou elas devem ser guiadas pela aliança que nós temos com o nosso Senhor Deus. O problema, irmãos, é que nós constantemente quebramos os termos dessa aliança divina e todos os dias nós demonstramos ser de dura serviço. Todos os dias nós temos pecado contra Deus. Todos os dias nós damos clara e notória constatação da nossa dura serviço, porque todos os dias nós temos quebrado os 10 mandamentos, que são os termos fundamentais dessa aliança. Ainda que Deus repita esses termos de pregação em pregação, sermão a sermão, leitura da Bíblia de domingo após o outro. Deus poderia muito bem romper conosco, Deus poderia simplesmente revogar e anular esta aliança, Ele tem todo o direito de fazer isso. Ele poderia revogar os termos, as promessas, Ele poderia revogar os benefícios que essa aliança nos dá, mas, apesar disso, inexplicavelmente, Ele não faz isso. Não é da sua vontade fazer isso. Não é do seu caráter, não é da sua índole revogar aquilo que Ele mesmo estabeleceu como testemunho ou fundamento perpétuo da sua relação com a igreja ao longo da história, a sua aliança. Deus não revoga a sua aliança conosco, porque Ele é um Deus verdadeiro, santo e justo, mas é um Deus compassivo, misericordioso, longânimo, que perdoa as nossas iniquidades, apesar da nossa dura serviço. Deus não revoga a sua aliança de graça, porque isso não é compatível com o que Ele é por essência. Ele é um Deus fiel, e é a fidelidade de Deus que sustenta e mantém o vigor dessa aliança de graça sobre mim e sobre você. Seu casamento está uma tragédia, a relação com seus filhos está uma desgraça total, ou quase total, por erros seu, por desobediência e rebeldia deles contra você. Você tem arcado com as consequências de pecados em outras relações e vínculos na sociedade, e tem que arcar com as consequências disso tudo. Está difícil para você. Apesar de tudo isso, Deus tem preservado os termos dessa aliança. Ele não revoga essa aliança com você, porque todos os dias você tem provado que você é de dura serviço, lá no seu trabalho, na relação com a sua esposa ou com o seu marido, na relação com seus filhos ou na relação com seus pais. Todos os dias nós demonstramos ser de dura serviço. Aliança nenhuma que o Senhor fez com o seu povo é sustentada pelos nossos esforços, ainda que sejam demasiadamente esforços que nos desgastam em tentar cumprir os termos dessa aliança, tentar obedecer os 10 mandamentos. Mas essa aliança é sustentada pela fidelidade de Deus na pessoa e obra, na obediência perfeita do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente vai para a confissão de fé do Westminster, no capítulo 7, precisamente a seção 3, lá nos explica exatamente isso.
nos fala muito bem disso, dizendo o seguinte, que o homem tendo se tornado incapaz de vida pela primeira aliança, o Senhor se agradou em fazer uma segunda, na qual gratuitamente oferece a vida e salvação por meio de Jesus Cristo. A solução para a sua dura serviço é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o sustentador da aliança de graça entre Deus e seu povo. Mesmo que a gente caia na idolatria e na infidelidade, o Senhor nos chama de volta em graça para nos renovar esta aliança por meio de Cristo Jesus, que é o mediador da nova aliança e duradoura aliança. Em segundo lugar, eu quero que você perceba nas palavras de Moisés que há uma tensão quando ele vê os atributos divinos que sustentam essa aliança. Há uma tensão aqui. Por exemplo, se você se atentar, eu vou chamar sua atenção para os versos 7. Verso 7 vai nos dizer que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Repito, estão percebendo que há uma tensão aqui? Apesar de Deus perdoar pecados e iniquidades, Ele não negligencia a sua justiça. Apesar dele ser longânimo ou ele ser tardio em irar-se, não significa que Ele não se enfurece conosco. O fato dele ser compassivo e clemente não significa que Deus não sofra, ou, no caso, ele se entristeça profundamente com a nossa infidelidade, ainda que ele seja fiel. Por isso, há uma tensão entre a graça e a justiça aqui nas alianças que são renovadas no Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele tem o propósito de nos mostrar essas tensões e esses dilemas na história do povo de Deus até que venha Cristo. Essa tensão só é resolvida entre graça e justiça quando plenamente o nosso Senhor Jesus Cristo a satisfaz na cruz. Ele vai satisfazer a ira e a justiça de Deus, e aí é derramado sobre nós misericórdia nos termos dessa aliança. Quando nós vamos para a pergunta 152 do Catecismo Maior, isso nos é explicado de uma forma grandiosa, quando ele nos diz que Deus é justo juiz e de maneira alguma inocenta o culpado. Mas ao mesmo tempo, ele vai dizer, Deus inclui em seus decretos não apenas a obra da criação e da sua providência, mas também a obra da redenção. Terceiro lugar, qual é a postura que Deus requer de nós na renovação constante dessa aliança? Volte o raciocínio novamente. Na nova aliança, como Deus ele renova essa aliança com o seu povo? De domingo a domingo, solenemente ele nos traz a sua presença. E essa aliança é renovada quando a sua palavra é instruída a nós. Mas aí nos vem a pergunta, qual que é a nossa resposta diante dessas renovações que são feitas de domingo a domingo quando você vem aqui e ouve a voz do Senhor Deus? O que você contempla? Você consegue contemplar os atributos graciosos de Deus dessa aliança? Você consegue ter a mesma postura que Moisés teve, de olhar para a proclamação dessa aliança e contemplar um Deus que é benigno, um Deus que é misericordioso, um Deus que é gracioso, um Deus que se compadece domingo a domingo, ou semana a semana, dia após dia do seu povo, porque são de dura serviço? Você consegue enxergar isso? Ou a sua resposta tem sido tentar rejeitar alguns termos ou alguns aspectos dessa aliança que ele tem te lembrado de domingo a domingo?
e tentar negociar com Ele, tentar ali fazer com que Deus dê uma diminuída em algumas coisas que você não consegue obedecer, porque o seu coração está tomado do prazer de alguns pecados que já viraram pecados de estimação. Lembre-se de novo, Deus pode muito bem, Ele tem todo o direito de revogar essa aliança a qualquer momento. Ele não faz. Então qual é a sua postura diante de um Deus que renova essa aliança com você todos os dias, se não dizer que toda semana, solenemente aqui? Qual que tem que ser a sua postura, senão que você deva dizer: Senhor, eu reconheço a tua graça e misericórdia, a mim não cabe nada, eu não tenho como negociar isso, porque o Senhor já tem tido misericórdia de mim, o Senhor já tem perdoado os meus pecados. Você imaginar que Deus, na sua palavra, e por isso que eu fiz questão a partir de uns domingos aí para trás, não me lembro quando comecei a fazer isso, mas isso é uma prática da tradição reformada, que depois da oração da confissão de pecados, o ministro, ele leia a palavra do Senhor como Deus declarando naquele momento que os nossos pecados estão perdoados. E você imaginar que Deus, Ele na sua palavra está dizendo: eu estou lhe garantindo o perdão dos seus pecados em Cristo. E a sua mente naquele momento está tomado de pecado. Ele, conhecendo que o seu coração é de dura serviço, mesmo dizendo: os teus pecados estão perdoados, ele sabe que você vai sair daquele culto e vai pecar de novo, vai repetir os mesmos pecados, ou ter novos pecados. Já parou para pensar nisso? O risco que você está correndo, o risco que nós estamos correndo por causa das nossas iniquidades. A exortação que eu te trago, o apelo que o Senhor Deus faz a você é que não tente negociar com Ele ou argumentar com Ele os termos dessa aliança. Muitos crentes que passam a sua vida diante de Deus tentando negociar a sua submissão e sujeição integral a esta aliança, porque não querem abandonar os seus pecados. Perceba algo interessante aqui. Onde devemos demonstrar mais afinco esse compromisso e sujeição total a esta aliança? É o que nós estamos fazendo aqui. Culto. O culto que prestamos a Deus. O culto é a ocasião onde nos envolvemos com mais afinco a estas ordenanças, os meios de graça, que são instrumentos didáticos e espirituais para que esta aliança seja renovada. De geração em geração. Nós vamos morrer, vamos partir dessa. E as próximas gerações continuarão a adorar o Senhor. E essa aliança estará sendo renovada. Igual ele prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó: estarei com você e com a sua posteridade até o fim. É por isso que, por exemplo, os sacramentos, eles são símbolos dessa aliança. É por isso que agora acho que pode ser que você entenda por que Deus, Ele determina que nós apliquemos o selo, um dos selos dessa aliança, que é o batismo dos nossos filhos. Muitas pessoas têm dificuldade de compreender por que tem que batizar os filhos. E, na verdade, aqui esse texto está nos propiciando, a exemplo, à luz do fundamento do pacto de Deus com o seu povo, por que a gente batiza filhos. Porque eles estão sendo contados pela misericórdia de Deus nessa aliança. Isso nos ajuda a compreender, a entender, porque nós temos o compromisso de guardar o dia do Senhor. Por que as Escrituras são a nossa única fonte de revelação e conhecimento do ser de Deus e dos seus atributos, das suas obras? É por isso que apenas pelas Escrituras uma pessoa ela pode ter acesso à comunicação da salvação em Cristo. Não tem outro lugar onde isso vai ser revelado senão as Escrituras. Por isso que o culto solene deve ser submetido ao crivo das Escrituras, quando nós vamos adorar o Senhor Deus. A adoração corporativa do povo de Deus é o ponto ápice desta renovação da aliança, para que não nos esqueçamos do Senhor. Ele não tem se esquecido de nós. Seja na sua justiça, ou na sua santidade, ou na sua ira, como também na sua misericórdia. Ele não tem se esquecido de nós.
ainda que Ele vá punir os pais, o pecado dos pais, até a terceira ou quarta geração dos seus filhos. Mas Ele não se esquece de nós. Não se esqueça do Senhor. Lembre-se dos termos dessa aliança. Lembre-se de que Ele é o seu Deus. Deus nos abençoe com a sua palavra. Oremos. Deus de graça e misericórdia, Tu és o Deus da aliança. A nossa vida e o nosso relacionamento contigo é guiado, é com base por esta aliança de graça. Sem ela não poderíamos ter comunhão e intimidade contigo. Não somos diferente do povo de Israel, Senhor, que era de dura serviço. Assim como eles, nós também não conseguimos guardar todos os dias os termos desta aliança que Tu fizeste conosco. O nosso coração, por vezes, se vê abatido entre a tensão da Tua justiça e da Tua graça. Nos vemos em conflito constante por conhecer a Tua lei, por conhecer os termos dessa aliança. Mas alguns ou muitos dos nossos pecados fazem com que nós quebremos essa aliança que Tu fez conosco. Por isso nós recorremos a Ti da mesma forma que o Teu servo Moisés e Te suplicamos que, apesar de não inocentar o culpado e de visitar a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira ou quarta geração, Te suplicamos, não aparte de nós a Tua presença. Perdoe-nos, ó Deus, dos nossos pecados e iniquidades. Segue no nosso meio, Senhor, não nos abandone e tome-nos por Tua herança. Nós Te pedimos tudo isto com base na obra do Teu Filho Cristo Jesus, Ele que solucionou essa tensão entre a Tua justiça e a Tua graça, entregando-se à Tua justiça punitiva para nos conceder graça sobre graça. É no nome dEle que oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, faça-se a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre.